Oi, para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia e esse é o canal Depois da Leitura. E hoje eu venho conversar com vocês sobre um livro que encantou o meu coração e que me remeteu a um outro autor, um outro poeta. Hoje nós vamos falar do livro O Colecionador de Pedras, do poeta Sérgio Vaz. Logo depois da vinheta, a gente começa. Esse livro eu li digital, vou deixar a capinha aqui para vocês, e eu precisava vir falar sobre ele, precisava muito. E enquanto eu fazia essa leitura, ele me remeteu a um outro poeta, que é o Manuel de Barros, que é o meu poeta da vida. Mas eu vou explicar para vocês o porquê que ele me remeteu a esse livro, tá? E vou mostrar para vocês também um box que eu tenho do Manuel de Barros, que eu nem acho que nem existe mais à venda, mas é um box belíssimo, tá? Então, assim, a princípio, qual foi o meu pensamento, assim? O meu pensamento foi que existem aqueles escritores que transformam o mundo, tá? Mas também existem aqueles escritores que transformam o jeito que nós olhamos o mundo. Aqui nós vamos encontrar, tá, falando dos dois poetas, Sérgio Vaz e Manuel de Barros, nós vamos encontrar dois territórios muito distintos, tá? Porém, nós vamos encontrar também a mesma coragem de escrever aquilo que vive, as suas vivências, tá? Em forma de poesia. Agora eu vou falar com vocês a respeito de um pouquinho de cada um desses autores para entrar na obra, tá? Então, assim, Sérgio Vaz, para aqueles que ainda não conhecem, acredito que a maioria já deva pelo menos ter ouvido falar, nos traz a poesia da periferia, né? Ele construiu a trajetória dele na periferia de São Paulo e se tornou um dos maiores nomes da literatura marginal no Brasil. Certo? E no livro esse, O Colecionador de Pedras, que está por aqui, ele escreve a seguinte frase: a periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor. Essa frase, eu acho que ela resume bem o projeto poético do Sérgio Vaz, tá? Que é transformar exclusão em identidade coletiva. E em outro momento, ele vai afirmar: minha poesia é compromisso. Tá? E essa declaração, eu acho que aparece em vários poemas para reforçar o caráter político da escrita dele, né? Que é a poesia com responsabilidade social que ele nos traz nos seus poemas. Sérgio Vaz escreve aquilo que vive e vive aquilo que escreve. Tá? Agora, falando de Manuel de Barros e por que ele me remeteu, enquanto eu lia Sérgio Vaz e eu via essas descrições e essas vivências dele ali no papel, em cada poema, me remeteu imediatamente a Manuel de Barros, porque Manuel de Barros foi um poeta que igualmente colocava no papel os poemas do ambiente que ele vivia, colocava as vivências dele. São vivências muito distintas, tá? Mas vamos chegar lá. Quem foi Manuel de Barros? A poesia do insignificante. Manuel de Barros foi um poeta do Pantanal. Tinha um outro caminho, mas uma mesma raiz, que é o território.
Tá? Então, ambos falaram dos seus territórios. Tá? Em um livro que se chama Livro sobre Nada, de 1996, Manuel de Barros escreveu a seguinte frase: tenho gosto por coisas desimportantes e por pessoas desimportantes. Essa é talvez a síntese da obra do Manuel de Barros, tá? Em outro livro, que se chama O Livro de Ignorâncias, de 1993, ele afirma: tudo que não invento é falso. Aqui, o Manuel revela a sua proposta estética, que é reinventar o mundo através da linguagem. Enquanto o Sérgio denuncia a desigualdade concreta, o Manuel reinventa o olhar sobre aquilo que é pequeno e que de alguma forma também é invisível, né? Então aqui a gente pode ver que os dois nos trazem de formas diferentes invisibilidades do mundo. Manuel revela então essa estética de reinventar o mundo e o Sérgio de denunciar essa desigualdade concreta, né? O encontro entre os dois, tá? E ambos escrevem as suas realidades. Sérgio escreve sobre a periferia urbana e o Manuel escreve o Pantanal e a infância do mundo. Mas existe um ponto profundo em comum. E é aquilo que eu falei anteriormente. Os dois dão voz ao que costuma ser ignorado. Sérgio escreve as pessoas invisibilizadas, sobre minorias, sobre trabalhadores, sobre pessoas pretas, sobre pessoas da periferia. O Manuel escreve sobre natureza, sobre um inseto, sobre a planta, sobre a árvore, que nos dias atuais estão passando, infelizmente, muitas vezes invisíveis, né? Na correria de trabalho, do dia das pessoas, muita gente não para olhar essas pequenas questões da natureza, tá? Então, ambos deslocam o centro da poesia. A poesia que nasce do chão, tá? A poesia do Sérgio Vaz, ela transforma uma pedra em símbolo de resistência. Já Manuel de Barros transforma o chão em matéria de encantamento. No poema O Apanhador de Desperdícios, Memórias Inventadas, de Manuel de Barros, ele escreve: uso a palavra para compor meus silêncios. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido ou visto essa frase por aí, porque é uma frase muito conhecida do Manuel de Barros. E talvez essa frase também possa vir a dialogar com o Sérgio Vaz, porque a poesia de ambos nasce daquilo que o mundo silencia, né? Então, refletindo sobre isso, talvez a grande força desses dois poetas esteja nisso, né? Eles não escrevem sobre o extraordinário, eles revelam o extraordinário que existe no mundo comum, da periferia ao Pantanal, do concreto ao mato, da denúncia ao encantamento. São dois caminhos e uma mesma fidelidade à própria realidade, tá? Agora eu quero mostrar para vocês, deixa eu colocar o microfone aqui, eu quero mostrar para vocês, primeiro que eu tenho uma tatuagem com uma frase do Manuel aqui no braço. Fui liberto pela poesia, certo? E agora, como eu falei no início, eu quero mostrar este box aqui para vocês. Esse box maravilhoso da editora Leia. Olha que coisa mais linda, gente. Biblioteca Manuel
de Barros. E aí, os livrinhos, deixa eu tirar para mostrar para vocês. São assim, são livros muito coloridos, tá? E cada um traz uma obra do Manuel. Face móvel, poesias, compêndio para uso dos pássaros, gramática expositiva do chão, matéria de poesia, arranjos para assobio. Pelos títulos, vocês já podem, aqueles que ainda não conhecem a obra de Manuel, vocês já podem sentir a obra de Manuel. Livro de pré-coisas, o guardador de águas, concerto a céu aberto para solos de árvore, o livro das ignorâncias, que nós citamos aqui, livro sobre nada, retrato do artista quando coisa, e vocês vejam que todos vêm com a assinatura dele aqui, né? Ensaios fotográficos, tratado geral das grandezas do infinito, poemas rupestres, infantis e Menino do Mato, escritos em verbal de ave à turma. Hoje em dia existem novas publicações das obras de Manuel. Vou deixar tudo que eu encontrar aqui embaixo linkado. Esse box, tem mais um aqui, ó, que ficou. Poemas concebidos sem pecado. Vou deixar tudo linkado. Esse box, eu não sei se vocês ainda encontram à venda, talvez na estante virtual, ou não sei. Mas qualquer coisa, se eu achar qualquer coisa, também deixarei aqui embaixo, tá? E por hoje é isso, gente. Vim falar de poesia, que é uma coisa que eu amo, né? Adoro poesia, eu sinto a poesia, escrevo poesia, para aqueles que ainda não sabem. Por hoje é isso, espero que vocês sintam assim também, que vocês consigam, aqueles que não leram, deem uma oportunidade para ler um livro de poemas. Que um livro de poemas tem uma grandiosidade, e esses dois autores que eu trouxe hoje são fundamentais, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço sempre a companhia de vocês, muito obrigada pelo carinho. Beijo grande, até os próximos livros. Tchau, tchau.